Margarete até diferenciou a cultura citadina da cultura urbana, e mostrando isso, né, que a cada século aí que a gente, cada década que a gente vai vivendo, essa cultura vai cada vez se consolidando mais e o planeta ficando cada vez mais urbano, né? Eu acho que qualquer palestra que você vai hoje em dia, todo mundo faz uma menção, né, a esse momento que a gente está vivendo, que desde 2007 a população urbana mundial ultrapassou a população rural, né? Então, a gente tem, apesar de muitos historiadores considerarem como um símbolo da entrada do século XXI o 11 de setembro, né, a derrubada das torres de Nova York, tem outros que consideram esse momento, de 2007, como sendo o principal símbolo aí da principal elemento que marca a entrada do século XXI, essa ultrapassagem da população urbana sobre a população rural. Se bem que agora, com essa pandemia que a gente está vivendo, provavelmente vai ser consenso entre os historiadores que essa pandemia vai realmente marcar a entrada do século XXI. Bom, de qualquer forma, mais incrível do que esse número, essa ultrapassagem da população urbana sobre a rural, é a velocidade com que esse mundo está virando urbano, né? Você pegar aí, a gente entrou no século XIX com 3% só da população mundial vivendo em cidades. Aí, em 1900, entramos no século XX com 10%, então subiu apenas 7% num século, né? Ao longo do século XIX. Em 2010, mais precisamente 2007, a gente atingiu 50%, e essas são as projeções de alguns urbanistas com relação a 2030, 60%, e 75% em 2050. E aí já atingimos cidades, né, megalópolis, né, que hoje já virou uma área de conhecimento dentro da disciplina de urbanismo, com Tóquio, por exemplo, com 36 milhões, né, de habitantes, que aí já bota por terra um dos princípios aí do início do urbanismo, né, na época do início do século XX, o período das cidades-jardins, em que havia toda uma discussão de que uma cidade ela só teria condições de oferecer qualidade de vida em função do número de habitantes, né? E aí Tóquio derruba isso, né? Porque é a cidade mais populosa do mundo e uma das cidades que oferece mais qualidade de vida no mundo, né? Cidades do México, 20 milhões, Nova York, São Paulo, Nova Delhi, tanto no mundo mais desenvolvido como no mundo em desenvolvimento. E aí o Brasil, se aquilo ali assusta e impressiona a gente, o Brasil impressiona mais ainda, né? Esse gráfico aí mostra a população, o azul mais escuro é a população rural, o azul mais claro é a população urbana, e mostra como a população urbana disparou, né? Década de 60, 70, 80, 90, 2000, e a população rural diminuindo. E o Brasil, já na década de 70, já tinha ultrapassado a população urbana, tinha ultrapassado a população rural. E hoje a gente tem essa incrível marca aí de 85% da população brasileira vivendo em cidades. Apesar de esses critérios serem questionados, né, por alguns urbanistas, são critérios de uma certa subjetividade, né, população, a densidade demográfica, densidade populacional, cultura urbana, isso tudo são conceitos que têm uma certa subjetividade, mas dentro dos dados, né, oficiais do IBGE, a gente tem 85% da população vivendo em cidades, o que faz do Brasil um dos países mais urbanos do mundo, né? O que não quer dizer um dos países mais urbanizados do mundo, né? E aí, a gente, dentro dessa realidade, dessa velocidade incrível de urbanização, né, que o país sofreu,
a gente criou essa desigualdade absurda, né? Onde todas as principais, as grandes cidades do país, na verdade, se desenvolveram em duas cidades, né? Uma cidade oficial, uma cidade que tem nome, endereço, CPF, e uma cidade invisível, né? E que toda vez que ocorre uma situação dessa, como a gente está vivendo agora, de uma pandemia, isso fica escancarado, né? As pessoas não, o poder público não consegue nem sequer acessar essa população, porque ela é praticamente invisível, ela não existe dentro das instituições brasileiras. O governo federal, nesse auxílio emergencial, teve e continua tendo dificuldade em repassar uma ajuda, né, uma ajuda emergencial, por falta de realmente competência institucional, né? Pessoal que tem trabalhado nessa área está dizendo que em torno de 20% das pessoas que receberam esse auxílio foi errado, né? E um grande número de pessoas que deveriam receber também não receberam, mostrando isso, né? Que a gente tem aí essas duas cidades e que toda vez que você vai discutir a cidade, que ficou muito claro nessa discussão das lives, você precisa discutir as duas cidades diferentes, apesar de elas estarem no mesmo, convivendo no mesmo território. Infraestrutura falida, né? Qualquer chuva inunda tudo, e aí vem os gestores públicos e diz que aquela chuva foi a maior chuva das últimas 2 décadas e que choveu o equivalente a 3 meses de inverno. Começa a jogar um monte de mentira, mas a verdade é essa: choveu, a estrutura de saneamento não tem a menor condição de absorver a quantidade de água. Engarrafamentos monstruosos, né? A gente aqui numa cidade como Recife, você sair daí da universidade, sair da Federal, ir numa reunião no bairro do Recife, você demora 1 hora, uma distância que deve ser em torno de 8 quilômetros, 9 quilômetros, você demora 1 hora, então são 2 horas para ir e voltar, numa cidade pequena, né, que não tem uma população muito grande, e você ridiculamente perde 2, 3 horas dentro de um transporte público, dentro de um carro, para se locomover, né, na cidade. E aí o prefeito vai para a televisão e fala que a população não colabora, que as pessoas têm que usar o transporte público, que não faz mais sentido todo mundo se locomover no seu próprio carro, e se você aceitar a sugestão do prefeito, você vai encarar isso aí e vai ter esse nível de conforto que é oferecido no sistema de transporte público brasileiro. Então, essa era a cidade que a gente, aqui no Brasil, né, as cidades que a gente estava vivendo, né, e tendo que enfrentar diariamente, até que, de repente, aparece o Covid-19, sem ninguém esperar, sem ninguém ter a menor ideia, ninguém viu isso, né? Isso já aconteceu antes no país, mas ninguém está vivo, né? Quem viveu essa experiência aí no início do século XX, e um vírus completamente democrático, não quer saber se é uma cidade formal, se é uma cidade informal, se ela é visível, se ela é invisível, e começa a destruir tudo, e a gente, de repente, está dentro de um filme de ficção científica, com essa imagem linda aí do que o Guilherme Wisnik trouxe para a gente na live da Cultura Urbana, mostrando que também tanto faz a Europa, essa imagem de Milão, como a África, né? A situação é a mesma e o risco que as pessoas estão vivendo é exatamente o mesmo, né? João Diniz, na live de Projeto de Arquitetura, trouxe essa imagem super interessante, que mostra, né, o vírus que ataca especialmente o sistema respiratório, né, e compara, né, com I Can't Breathe, do George Floyd,
que é um negro que foi assassinado lá nos Estados Unidos, uma abordagem exagerada da polícia americana, dizendo que o que ele viveu, né, ali naquele momento, de repente, nós todos passamos a viver com essa dificuldade de respirar e tendo que lidar com isso, sem saber o que fazer. Então, o poder público completamente perdido, desnorteado, né? sem ter uma estratégia bem definida, bem desenhada em função do que estava enfrentando. E a única estratégica que é oferecida por todos os governos, para todas as pessoas, independente se você vive na cidade formal ou na cidade informal, era o isolamento completo, né? Essa era a única maneira de você não correr risco de você se proteger do vírus do Covid-19, era o isolamento total. Aí Fred Holanda trouxe essa imagem na live dele, de Urbanidades, que é a primeira que vocês vão trabalhar, desse filme coreano, Primavera, Verão, Outono, Inverno e 3 pontinhos, Primavera. Bom, no começo disso tudo que a gente estava vivendo, eu tentei manter aí meus compromissos pré-existentes, né? Como se tudo fosse passar dentro de um período e eu fosse continuar a minha vida. Aos poucos, esses compromissos foram desaparecendo, foram evaporando, né? Alguns, o próprio cliente, ou a demanda foi sendo congelada, foi abandonada, e cada vez mais tinha dificuldade, cada vez mais de me concentrar em alguma coisa que não fosse isso tudo que a gente estava vivendo. Então, a minha primeira iniciativa foi essa. Eu convidei aí o Fernando Guerra, depois Luiz Amorim se incorporou a gente, da gente pegar essa arena Pernambuco, né, essa estrutura monstruosa, caríssima e abandonada, ou pelo menos subutilizada, em São Lourenço da Mata, e fazer um estudo que não fosse um hospital de campanha, que não fosse uma coisa provisória, mas que realmente a gente aproveitasse essa situação de combate e deixasse um legado, né, de um centro, um equipamento de saúde bem localizado em termos de região metropolitana, que a Arena está exatamente na interseção de 4 municípios, né? Recife, Olinda, Recife, Jaboatão, São Lourenço da Mata e Camaragibe, e fazer um equipamento que pudesse ser um quartel-general de um centro de emergência, né, para um combate ao Covid, numa área de estacionamentos privados cobertos, em torno de 800 estacionamentos, com 2 subsolos, de baixo em torno de 400 vagas, e de cima 200 vagas, uma proposta que o de baixo ficaria permanente, né, depois que acabasse a pandemia, e o de cima voltaria a ser estacionamento privativo para a Arena, né? Bom, no início, o governo pareceu interessado na proposta, mas depois, quando a gente chegou com uma proposta um pouco mais concreta, houve essa opção pelos hospitais de campanha, que eram situações em que o operacional era muito mais simples de ser feito, o custo era, apesar de a gente ter estudado toda uma possibilidade de se fazer aquilo com materiais que pudessem ser feitos, executados rapidamente, né, com drywall, painéis de drywall, estrutura toda metálica, mas foi descartado em função desses hospitais de campanha, e também, provavelmente, essas articulações, né, que a gente está acostumado a ver entre o setor público e privado, e terminou que a coisa não andou, e aí veio a ideia de fazer essa reflexão, como eu disse no começo,
Era uma reflexão muito pessoal, né? Nasceu mesmo de uma angústia do que eu estava vivendo e sem conseguir me concentrar em nada que eu estava fazendo. Então, eu resolvi convidar alguns amigos, né? Pessoas que eu conheço, que eu já tive alguma relação ou pessoal ou profissional, para a gente discutir o que a gente estava vivendo e também o que a gente poderia viver, né? Discutir algumas hipóteses, explorar algumas hipóteses. A gente não tem como adivinhar o que vai acontecer, mas explorar algumas hipóteses do que seria essa cidade pós-pandêmica, né? Bom, aí eu realizei essas 12 lives, cada live dessa tinha 2 convidados, o tema geral era sempre a cidade pós-pandemia, e cada live tinha um tema específico, que tinha articulação com o tema geral, mas que tinha alguma especificidade que a gente poderia discutir. Então, a primeira aí foi com Fred Holanda e Paulo Afonso, a gente discutiu os modelos urbanísticos, depois a gente discutiu habitação social com o Pablo Benetti, que é um arquiteto argentino, mas sediado no Rio, professor lá do Fundão e do ProUrb. Beth França, pessoa que tem muita experiência na gestão pública, principalmente em habitação social, né? Ela foi secretária de habitação tanto do município de São Paulo como do estado de São Paulo. Depois a gente estudou o programa arquitetônico com Ângelo Butti, um arquiteto de São Paulo, e o Carlos Alberto Maciel, o Robin, conhecido aí pelos amigos como Robin, de Belo Horizonte. Fizemos 2 lives mais ligadas à universidade, onde a gente discutiu primeiro o ensino remoto, com a Anália Morim, que é a coordenadora lá da Escola da Cidade, professora da USP, lá de São Paulo, e é daqui de Recife. E o Lucas Fá, que coordena o curso de Arquitetura e Urbanismo da Mackenzie, de São Paulo. Depois estudamos aí a pesquisa e extensão com o Mauro, professor lá do Fundão, e o João Marcos, professor de São Carlos. Discutimos um pouco no projeto arquitetônico, aí com uma live que eu chamei Live Pão de Queijo, porque todos os dois são mineiros, né? O Gustavo Pena e o João Diniz. Depois fizemos uma para dialogar com essa live Pão de Queijo, que eu chamei Rolo de Bolo, porque são 2 pernambucanos que, apesar dos 2 serem paraibanos, são radicados aqui há muito tempo, o Cláudio Marinho e o Silvio Meira, que são os personagens mais importantes aí na criação do Pôr Digital, sobre tecnologia, cidades digitais. Depois fizemos uma sobre patrimônio construído, com a Amélia Reinaldo, daqui, e o Flávio Cassalardi, que é de Belo Horizonte, professor lá da Federal de Belo Horizonte. Cultura urbana, Margarete Pereira, do ProUrb, também no Fundão. Naya Alban, da Bahia, da Federal da Bahia. Essa foi muito legal, porque a Naya está atualmente em Madrid, ela viveu toda essa experiência em Madrid, então deu para a gente dar uma pensada nessas 2 culturas, né? Depois, mobilidade urbana, com Milton Botler, arquiteto urbanista daqui de Recife, o Renato Anelli, que é um professor da USP de São Carlos, e as centralidades, com a professora Eliana Comin, lá da USP, e o Guilherme Wisnik, também da USP, e a última foi uma sobre urbanismo social, onde a gente fez uma comparação aí com o Carlos Mário, que é um arquiteto responsável, que coordenou o departamento desses projetos todos de arquitetura e urbanismo lá de Medellín, e o Murilo Cavalcante, que é o secretário de Segurança Urbana aqui de Recife, né? Então foram 12 lives, cada live dessa teve 2 horas de duração. Eu pedi para cada convidado preparar uma reflexão de 15 a 20 minutos. A ideia é que fosse uma coisa bem pessoal, a ideia era não ser uma aula, mas ser mais uma reflexão, uma coisa exploratória mesmo. E depois a gente começava um debate e aos poucos a gente ia inserindo as pessoas que estavam assistindo e que estavam participando através do chat, né? Bom, eu estou tentando organizar isso, é um material muito grande, como eu falei, como ele foi
feito, formatado de forma muito informal, ele está muito desorganizado, e, como eu falei de novo, vou falar, essa disciplina talvez seja o primeiro passo para a gente tentar sistematizar esse conteúdo aí de forma coletiva, mas algumas teses, né, algumas hipóteses, né, e conceitos foram levantados de forma bem interessante aí durante as lives. Eu fazia questão de dizer que o seminário não tinha esse caráter acadêmico, porque a academia dificulta um pouco essa reflexão descomprometida, né, essa reflexão exploratória, né, sem muita referência de fontes e tal, porque eu estava querendo exatamente isso, eu estava querendo conversar com pessoas que eu sabia que eram pessoas importantes nas suas áreas, e que poderiam dar uma contribuição muito mais interessante se não tivesse essas amarras aí da academia e essas preocupações com a formalidade, né, da discussão acadêmica, né? Então, esses foram alguns pontos que eu destacaria, que aos poucos aí, durante a disciplina, a gente pode conversar com mais calma, né? Mas a primeira era essa ideia dessa cidade compacta, se ela está em xeque, né? Vamos dizer assim, o modelo urbanístico contemporâneo, né? Que eu acho que é consensual entre os arquitetos do mundo inteiro, que esse é o ideal de cidade, uma cidade não só em termos de qualidade de vida, mas de sustentabilidade. Essa questão da desigualdade social, que ficou escancarado com a pandemia e apareceu em todas as lives, absolutamente todas as lives, essa questão veio à tona e ficou muito claro que quando você vai discutir qual é o legado e qual é o impacto que uma pandemia como essa exerce numa cidade, você precisa discutir as duas cidades, porque os impactos são diferentes, o legado pode ser diferente, então não tem como você discutir numa única cidade, né? Essa ideia da programação grau zero, que o Robin, Carlos Alberto Maciel trouxe, que é muito interessante, que ficou muito claro também que a máxima modernista do determinismo do programa na forma arquitetônica é uma coisa que está ultrapassada, né? E agora essa pandemia vai deixar isso muito claro, uma série de imóveis provavelmente vai ter que ser modificado, né? Talvez algumas atividades até desapareçam, e esse imóvel vai ter que ser redesenhado, repensado e reprogramado. Então, uma série de conceitos de programação, reprogramação, desprogramação, a gente discutiu nessa live. Na área de arquitetura, veio muito essa ideia da arquitetura, de um novo conceito do que seria a arquitetura de interiores, que aqui no Brasil a gente considera mais um trabalho de decoração, né? Mas a arquitetura de interiores é um tema, é um conceito muito maior, muito mais abrangente, muito mais amplo do que uma decoração, né? E a gente vai ver isso agora com grandes equipamentos que provavelmente vão ter que ser repensados, reprogramados e redesenhados, e a gente, como arquiteto, vai ter que saber fazer isso, né? Pegar grandes estruturas arquitetônicas e repensar esses espaços para uma nova programação, para um novo uso. A ideia do patrimônio genérico, né, que veio à tona também, mostrando aí ao longo da história como que o patrimônio foi visto, né, e primeiro de uma forma muito mais elitista, e aos poucos esse patrimônio vai ficando, a importância do patrimônio vai ficando mais generalizada, né? Não é só os monumentos que são importantes, e agora a gente vai também, com essa pandemia, esse patrimônio vai ter que ser repensado, né? Como intervir nele. A ideia da plataforma física digital, que veio na discussão das cidades inteligentes, né? A importância de você articular em todos os níveis essas duas plataformas, né? A cidade física com essa cidade digital, e o momento que a gente está vivendo hoje, onde tudo parou, né? O mundo parou, e agora vai ter a retomada, né? A reapropriação dos espaços físicos pelas pessoas, e é uma oportunidade
interessante de pensar essa articulação dessas duas plataformas, digital com a física, né? O paradoxo da mobilidade brasileira, que o Renato Anelli trouxe, muito interessante, na live da mobilidade urbana, e onde ele diz que, com muita propriedade, que a viabilidade da nossa imobilidade, nossa classe média, foi em função de uma hipermobilidade precária das classes mais pobres, né? E a gente só pôde ficar em casa porque uma outra classe estava andando de ônibus para ser os porteiros, os empregados, as empregadas domésticas, e muita gente aí de bicicleta, fazendo delivery, entregando comida. Isso tudo é que permitiu a uma classe ficar dentro de casa e fazendo live de shows e tocando violino na varanda para o outro ouvir, né? Todo esse glamour do isolamento social, né? A professora Eliana Comim trouxe esse conceito muito interessante desses dois tipos de fluxo, né? Quando a gente discutiu centralidade e enfatizou a importância dos fluxos na centralidade, do fluxo funcional e o fluxo hedônico, né? Então, ela aposta que o hedônico vai ser muito mais valorizado agora, no pós-pandemia, e o funcional vai ser reduzido, né, em tudo que está acontecendo, com esses trabalhos online, com os trabalhos remotos, com as compras online. A tendência é que o fluxo do prazer ele ocorra com mais intensidade, enquanto que o funcional, o obrigatório, será reduzido, né? E, por último, o urbanismo social, né, que foi discutido a redundância desse termo, né, do urbanismo social, porque numa cidade de um país desenvolvido não existe urbanismo social, existe urbanismo, né, porque todo urbanismo, a princípio, é social, ele tem que ser social, né, não existe, completamente redundante, é um pleonasmo a gente chamar urbanismo social. Esses foram alguns pontos assim que eu me lembro, tentando organizar isso, falar rapidamente, muito rapidamente, de alguns deles, não deu para fazer tudo, mas essa primeira live que foi com o Fred e com Paulo Afonso. Fred é um professor lá da Universidade de Brasília, né, pesquisador do CNPq, mas ele é daqui, de Pernambuco, graduado aqui na UFPE, pegou o momento, né, mais incrível aí da universidade, teve professores excelentes, né? E é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande nessa discussão da urbanidade. Ele foi orientado por Bill Hiller lá na Berkeley, e talvez seja a pessoa nessa área aí o maior expoente, vamos dizer assim, na área de sintaxe espacial aqui no Brasil, né? E Paulo Afonso também é um professor lá ele é gaúcho, mas radicado lá no Rio, e também tem um bom trabalho de pesquisa nessa discussão de urbanidades e modelos urbanos e tal. Bom, basicamente, a gente viu né, o impacto, que eu acho que foi o primeiro susto que todo mundo que trabalha com cidade teve e ficou preocupado, essa cidade compacta, que depois de várias fases que nós vivemos aí na morfologia urbana das cidades, finalmente havia esse consenso, né, de que a cidade compacta é a cidade ideal para o mundo contemporâneo. Então, essas imagens aí em cima tem um tecido da cidade tradicional, depois vem essa cidade mais espraiada, que nasce com o movimento moderno, né? Onde esses espaços cheios e vazios ficam mais dissolvidos, enquanto a primeira da cidade tradicional em cima mostra claramente os cheios e vazios, né? As áreas que são abertas, né, são bem definidas, fica muito claro o que é privado, o que é público, e a de baixo, que é a cidade moderna,
isso fica tudo muito mais confuso, o protagonismo maior da composição é o edifício, né? O vazio é quase uma plataforma, né? Livre para valorizar o edifício, né? O que é construído. E chegando aí, tem essa imagem de Copacabana, que talvez seja no Brasil o que melhor representa, pelo menos na minha opinião, a cidade compacta, né? Uma cidade que você só sai de Copacabana se você quiser, né? Porque provavelmente você vai conseguir o que você quer dentro de um raio de 3, 4 quadras, você tem tudo o que quer, né? Bom, e isso por que esse medo? Porque, claramente, apesar de Fred ter negado isso, Fred acha que, vocês vão ver na live, que já existe todo um histórico, né, da formação morfológica das cidades, de demonizar as cidades, né? Então, as cidades mais compactas, elas geram uma série de problemas em termos políticos, né? De segurança e de controle do poder público sobre a população. Então, ele acha que agora vai haver essa narrativa de novo, mas isso não é verdade. Ele prega de que a performance de cada cidade dessa teve muito mais a ver com as políticas urbanas, as políticas públicas, né, de saúde, mas eu continuo achando que o impacto nas cidades mais compactas foi muito maior, pelo menos no início, né, a velocidade de contaminação nessas cidades foi bem maior, e aí tem esses exemplos aqui nos Estados Unidos, você tinha, nessa data que eu peguei esses dados, era dia 12 de abril desse ano, em Nova York você já tinha 10 mil mortes, enquanto que em Los Angeles só tinha 500 mortes, né? E aí você tem uma foto de cada uma e a gente percebe que são morfologias bem diferentes, né? E eu não consigo não ver isso, apesar de achar que a gente tem que lutar pela cidade compacta e tem que repensar essa cidade para a gente não ter um retrocesso e voltar para essa cidade dispersa, que foi fruto do movimento moderno, né? E no Brasil, a mesma coisa, né? Nessa data do 12/5, eu peguei esses dados. Então, no Rio de Janeiro, tinha 1.500 pessoas já tinham morrido pelo coronavírus, enquanto que em Brasília, nessa mesma data, no plano piloto, né? Não em Brasília do modo geral, no plano piloto, só tinham 50 mortes, né? Então, para mim, isso ficou muito claro. E aí nasce essa provável, né, que já está começando, né, a gente já começa a sentir isso no ar, esse discurso e essa narrativa mais higienista, que não é inusitada, a gente já viveu isso em vários momentos, né? Então, tem aí na segunda metade do século XIX, tem o Haussmann, né? Tem o Paris, que viveu isso, né? Apesar de ter algumas intenções, como o próprio Fred lembra, de controle, né, do poder sobre a população, havia essa narrativa higienista, né, da necessidade de abrir as avenidas, os boulevards de Paris, em função da questão de epidemias e tal, né? E a gente viveu isso logo depois aqui no início do século XX, né, no Brasil. Isso é uma foto do Rio, mas isso aconteceu aqui em Recife, aconteceu em Salvador, aconteceu em São Paulo, também com essa narrativa, né? Na época, a febre amarela, essa narrativa de que as ruas, os becos não levavam sol, não tinha luz natural, as casas não tinham janela, eram casas muito pequenas. Com essa narrativa Gente, é da internet ou é do Zeca que tá ruim? Oi? Alô? O pessoal não está ouvindo, né? Gente, alguém falou alguma coisa, eu não estou entendendo. É para parar? Para mim tá normal, tá perfeito. Posso continuar? Por mim, sim, acho que tá ok, né? Tá boa a conexão. Não teve nada não, pode. Pronto, então essa era a preocupação, né, que certamente vai vir mais uma vez essa narrativa de demonizar as cidades, que é mais seguro morar no campo,
e que a cidade só traz esses elementos negativos, né, para a sociedade. E aí, esses são alguns valores da cidade compacta que, ao meu ver, vão ficar, ao nosso ver, na discussão, vão ficar em xeque, né? Essa questão da densidade populacional, da densidade construtiva, do transporte público de massa, o espaço urbano dinâmico e diversificado, a vitalidade dos espaços públicos, calçadas, largos, praças, o espaço público da escala do pedestre, os fluxos intensos, né, de carro, de pedestre, mercadoria, de informação, e essa conectividade, né, tanto regional, nacional e internacional. Então, esses elementos que são elementos primordiais, importantíssimos na cidade contemporânea, nessa cidade compacta, todos eles, de uma certa forma, não foram positivos no combate à pandemia, né? Eles facilitaram, vamos dizer assim, a velocidade da contaminação. Então, eles vão ficar em risco, e eu acho que cabe a nós, arquitetos urbanistas, ver como que esses elementos que são importantíssimos, como eu disse, para a cidade, eles precisam ser mantidos, mas talvez de uma forma diferente, né? Através de um desenho diferente. E aí eu acho que a gente, como arquiteto urbanista, vai ter um papel primordial nisso aí. Eu vou falar mais rápido, porque eu não sei. Enio, qual o tempo assim, hein? São 11h15, 11h13. Você começou às 10h30, a gente tinha programado 1 hora, não foi dessa sala, né? Tá. Então, eu vou falar um pouco mais rápido, a habitação Um pouco mais social. rápido. Agora a gente atrasou o começo, ainda tem a divisão de temas por equipe, que eu acredito que vai dar uma certa energia também ali, né? Certo. Mas vai lá. Excelente. Certo. Bom, a segunda foi a habitação social, Pablo Benetti e Bete França, já falei deles. Mostrou um pouco aí essa discussão, isso aí é uma linha do tempo da produção habitacional aqui no Brasil, que a gente não tem muito que se orgulhar. Você começa as primeiras habitações aí no início do século XX, com as vilas operárias, depois você vem na década de 30, na era Vargas, aí a produção dos institutos de aposentadoria e pensão, né, que foi a primeira vez que o dinheiro público entrou na produção da habitação social. Depois você veio o primeiro programa de escala nacional, que foi o BNH, no regime militar. Depois acaba, a gente fica um tempo aí, de década de meados de 80 até início de 90, onde não existe uma política pública de escala nacional, né? Existe uma certa descentralização dessa política habitacional para os estados, para as prefeituras, mas ocorre uma série de projetos interessantes, apesar de uma escala menor, e depois volta o Minha Casa Minha Vida, que incrivelmente repete todos os absurdos e os erros cometidos no BNH, né? Aí embaixo você vê duas fotos, uma do Minha Casa Minha Vida, outra do BNH, que não dá nem para saber qual é qual, né? E nesse período aqui intermediário, esse gap aí entre BNH e Minha Casa Minha Vida, uma série de coisas aconteceram importantes aí, programas alternativos de upgrade de favela, urbanização de favela, ocupação de áreas centrais, infraestrutura de lote, uma série de projetos alternativos mais pontuais ocorreram, e também toda uma produção acadêmica, né, que sistematizou esse conhecimento específico da habitação social dentro do Brasil, né? E aí, o que a discussão toda veio em cima de um outro risco que a gente está correndo também, né? Porque ficou muito claro, né? Isso aí é uma manchete da UOL, que a pandemia chegou através do bairro formal, né? Da cidade formal, da classe média alta, o pessoal que tinha acesso principalmente à Europa, trouxe o vírus para cá, mas o impacto maior e a velocidade de contaminação maior ocorreu exatamente nessa cidade informal, nessa cidade invisível, né? Então, apesar dessa pandemia ter vindo da classe alta para a classe baixa, existe aí um risco que já está havendo um pouco essa narrativa de culpabilizar
as comunidades de baixa renda por disseminar de uma forma mais violenta ou mais rápida, né, o vírus, né? E aí vem essa estratégia única, que jamais poderia ter sido uma estratégia única, né? Como eu falei no início, você não faz nenhuma política pública em cidades, né? Política urbana no Brasil como uma única estratégia, porque em cada cidade você tem 2 cidades, então não é possível fazer isso. Mas veio essa única estratégia de fique em casa, né? Como se fosse possível para essa mesma situação, dessas 2 fotos, né? Uma conjunto lá no Gramado, no Rio Grande do Sul, e a favela dos Coelhos aqui em Recife, né? Como se fosse possível uma pessoa que mora aqui nessa favela, fosse possível ela ficar em casa, né? E ela, além de a casa ser minúscula, o barraco ser minúsculo, geralmente coabitado por 2, 3 famílias, dividindo cômodos de quarto com 4, 5 pessoas, né? E tendo que ter uma renda de subsistência diária, né? Você não pode ficar 2, 3 dias sem ganhar dinheiro, como a gente pode ficar 1 mês, 2, 3 meses com uma renda reduzida, eles não podem. E quando sai de casa, não tem água, não tem esgoto, não tem nada. Então, e depois ainda bota a culpa dizendo que se você não ficar em casa, você vai ser o culpado por essa pandemia matar muita gente, porque você não está obedecendo o poder público, que é do isolamento social. Bom, ainda assim, sem o poder público nem sequer apresentar uma proposta de combate ao vírus dentro das cidades invisíveis, né, das favelas, as próprias favelas se organizaram, né, e mostraram uma série de estratégias muito interessantes, feitas por eles mesmos, como alugaram ambulâncias, pegaram galpões e utilizaram de outra forma dentro das favelas para ser área de isolamento, usaram drones, alugaram drones para monitoramento, fizeram uma série de coisas, né? A gente destacou essas 2 favelas, que são as 2 maiores favelas do Brasil, Paraisópolis em São Paulo e a Rocinha no Rio, e demonstraram uma capacidade de organização e de gestão de combate ao vírus até maior do que a cidade formal, que ficou à mercê de um poder público completamente despreparado e mais preocupado em se beneficiar da pandemia, como a gente viu aí, né? Compra de equipamentos superfaturados e etc. Né? Bom, e aí o risco qual é? Voltar essa narrativa sanitarista, que é recorrente, já aconteceu em vários momentos da nossa história, de que a gente tem que acabar com as favelas, porque elas são um ambiente de contaminação, e voltar, apesar de o Minha Casa Minha Vida ter feito esse desfavor, né, de consolidar o que o BNH vinha fazendo, que era criar grandes conjuntos habitacionais periféricos, sem nenhuma infraestrutura urbana, e total, sem nenhuma inserção dessa população na cidade, mas já havia um movimento de resistência, várias cidades, como o Rio e São Paulo, principalmente o Rio, apresentavam uma série de programas como Favela Bairro, de urbanização de favelas, com resultados bastante interessantes, principalmente em termos de inserção dessas casas na cidade. Então, aí, mostrando isso, né, que a gente aí tem um déficit habitacional que esse ano o BNH ia fazer, né, uma pesquisa para ver quanto é que seria o déficit, mas a própria pandemia impediu isso, será feito no ano que vem, mas a expectativa é que chegue próximo e até ultrapasse 10 milhões, né, o déficit habitacional. Então, a gente vai ter que lidar com isso e com esse problema mais agora, que vai ser essa narrativa de que favela não é a solução e que a urbanização de favela não é a melhor maneira de investir no combate do déficit habitacional. Né?
Além disso, tem essa questão do aumento do estoque imobiliário, né, principalmente nas áreas centrais. No Nordeste isso é muito claro, aqui em Recife, né, já existe esse abandono, esse estoque muito grande, e que a tendência é aumentar, né, com tudo a crise econômica que está vindo aí por trás, o próprio serviços online, né, os serviços remotos, o trabalho remoto, e uma série de outras atividades que vão ser substituídas ou pelo menos reduzidas em função dessa experiência online que a gente viveu aí durante esse tempo. Então, a mesma coisa, alguns elementos que podem colocar em xeque os projetos de urbanização de favela, a velocidade de contaminação, a habitabilidade precária, a infraestrutura muito frágil, acessibilidade muito complexa, mobilidade que dificulta tudo, né? Uma ambulância se mover dentro da favela, um saneamento básico ridículo, a ausência do Estado, que ficou claro agora nesse momento, né? O Estado não teve nenhuma ingerência sobre o que foi feito nas favelas, e os interesses imobiliários que estão sempre de olho, né? O setor imobiliário está sempre aguardando a possibilidade dessas favelas que estão muitas delas muito bem localizadas, né? Com valor alto do terreno, principalmente no Rio de Janeiro, que fica aí só esperando que essa narrativa se consolide e eles ganhem uma série de áreas nobres para colocar os seus investimentos, seus empreendimentos. Enio, se você achar que está na hora, você fala aí, viu? Que aí a gente para. Tá A bom. próxima é programa arquitetônico, com o Robin e o Ângelo Butti. O Ângelo trouxe um pictograma egípcio que representa a casa mediterrânea, né? Que é esse símbolozinho que está mais claro aqui nessa faixa branca, que depois se transformou na letra grega beta, e hoje é o nosso B, né? E ele traz isso de uma forma bem interessante, mostrando que 3 momentos aí da nossa vida, né? A cidade, com esse pictograma, a casa, né? Com esse pictograma, um local que acolhe, que nós todos ficamos lá protegidos e seguro, e, de repente, a explosão saindo da casa. E coloca essa ideia de que a síntese arquitetônica, na verdade, é um instrumento de coerção, né? Porque a principal função, ou a primeira função de uma parede é exatamente restringir o acesso de alguém, né? Então, a oportunidade agora é da gente tentar rever isso, esse conceito, e ver se a gente trabalha a arquitetura sendo um instrumento mais de liberdade, um instrumento gregário, mais do que de coerção de liberdade, né? Discutimos um pouco esses dois conceitos do brief, que é o que diferencia, né, o programa aqui no Brasil. Ele é visto de uma forma muito estática, né? Ele é quase o que na língua anglo-saxônica, a língua inglesa, eles chamam de brief, né? Que é uma lista de demandas que precisam ser abordadas, né? Que precisam ser resolvidas, e do programming, né? Que eles botam até no gerúndio, que é um conceito mais dinâmico e flexível de programar uma estrutura arquitetônica, né? Então, eu botei 2 imagens aqui de uma biblioteca mais convencional. Quando você trabalha um brief, você tende a ter uma estrutura arquitetônica compartilhada, com os cômodos bem definidos e tal. E quando você trabalha uma ideia de programming, aí eu trouxe aí esse projeto, um projeto que eu visitei e me impressionou muito, que é o Rolex Learning Center, em Lausanne, na Suíça, da Kazuyo Sejima, que é uma estrutura completamente fluida, né, livre, com níveis totalmente, com a topografia totalmente irregular, onde uma série de coisas acontece aí dentro, de leitura, de aulas, de apresentações, e que os espaços são muito pouco definidos, né? Então, uma oportunidade também agora de que muito equipamento vai ficar abandonado. Por exemplo, um shopping center, não é que ele vai ficar abandonado, mas ele certamente vai ter que ser repensado, né?
Então, como reprogramar esses espaços de uma forma mais com esse conceito de programar do que de desenhar cômodos, né? E espaços específicos, né? Precisos para uma certa atividade, né? E aí vem alguns exemplos do Robert, trouxe essa ideia do grau zero, qual seria o mínimo necessário para que um espaço funcionasse e a gente não delimitasse exatamente o que fazer, como a população se apropriar desses espaços. Aí ele cita aí a Marquise do Ibirapuera, do Niemeyer, como um espaço que poderia ser um grau zero, né? Um local que não tem nada é definido, determinado que tipo de uso para ser feito, e tudo acontece lá dentro, né? Skate, patins, shows, exposição, futebol, até rock aqui no cimento, né? E a ideia da arquitetura de interiores, que a gente no Brasil acha que é decoração, né? E eu trouxe 2 exemplos, eu acho, de arquitetura de interiores geniais, assim, muito impactantes, que quem não conhece vale a pena conhecer, que é a Tate Modern, lá de Londres, do Exólio de Meron, e o Museu d'Orsay. Discutimos um pouco também a oportunidade perdida, né, dessa cidade desprogramada, né, que a gente chamou, que as cidades ficaram vazias durante um tempo, principalmente na época do lockdown, né? Essa é uma foto de São Paulo, completamente vazia. Era um grande momento de a gente transformar essas cidades num laboratório de urbanismo tático, né? Que é esse urbanismo mais faça você mesmo, uma apropriação da própria população de áreas que estão obsoletas, né? E questionar um pouco a necessidade dessa estrutura viária que nós temos, né? E que sacrifica uma outra atividade muito importante para a cidade, que são os espaços públicos, a circulação de pedestres. Então, questionamos também essa oportunidade perdida de usar essa plataforma física desprogramada, que era as cidades durante o lockdown, para fazer experiências, né? Ver como é que seria a reação e como é que seria o impacto disso na vida real. Depois fizemos essa com o João e o Gustavo Pena, e diferente da anterior, do programa, a gente discutiu o projeto, então foi uma discussão um pouco mais pragmática. Discutimos um pouco o redesenho de vários setores, né? O redesenho do lazer, será que vai ter aí a volta do drive-in, né? Trouxemos aí essa experiência de um restaurante em Amsterdã, né? Que criou essas cápsulas para proteger, né, casais, as pessoas da mesma família que vão comer. O João trouxe essa imagem super legal aí como é que vai ser o redesenho dessas grandes arenas, desses grandes equipamentos de multidão, né? Então, à esquerda, vocês têm a foto de um jogo do Cruzeiro, no Mineirão, com 50 mil pessoas, à direita um show do Skank, completamente vazio, né? Foi uma live mostrando como é que vai ser essas duas realidades. O redesenho dos escritórios, que certamente vai ser, na minha opinião, o que vai sofrer mais, o que vai ter a maior interferência. Então, a ideia o que era mais atual, esse modelo dos espaços fluidos, né, de não ter salas separando o local de trabalho, para que houvesse mais compartilhamento, discussão, enfim, para essa ideia de cápsulas, né? Voltar atrás, a cada um ter sua sala e ficar preso dentro do seu espaço. O redesenho da moradia, que também acho que vai ter muita interferência. O pessoal fala só da ideia do home office, do escritório, mas não é, eu acho que vai mudar muita coisa, né? As pessoas perceberam a importância de você ter dentro dos espaços, não ter essa definição precisa da atividade, né? Você precisa usar ele de outras formas. O redesenho do comércio, o que vai prevalecer, quem vai ser mais impactado, essas lojas de rua ou essas lojas dentro de shopping center, né? Então, se a rua, por um lado, ela tem uma vantagem de ter o ar livre, de estar uma relação mais direta com o ar livre, com o ambiente externo,
o shopping center é fechado, ar-condicionado, mas tem um controle maior. Então, isso também é uma hipótese que a gente vai ter que pensar. Conceituação de lojas também veio à tona nessa discussão. As lojas, a tendência das lojas não é ser mais como loja de departamento, né? Como essa da direita, que você entra para comprar um chapéu e aparece 30 vendedores querendo vender um sapato, vender uma camisa, vender uma bolsa, e fica aquele inferno, né? A tendência agora com essas compras online, né? O e-commerce, a loja virar que é um conceito mais como o Steve Jobs criou na Apple, né? Mais uma experiência da marca com o consumidor. O cara vai lá, quem já entrou numa loja da Apple vê isso claramente. Ninguém fica querendo vender os produtos da Apple, né? Eles ficam estimulando que você tenha uma relação com esses produtos, né? Você tenha para te conquistar. Então, é um outro tipo de venda, um outro tipo de marketing, um outro tipo de abordagem no consumidor. Provavelmente isso vai ficar muito intensificado. Redesenho de compra de alimentos, né? Como é que vai ser o supermercado e as feiras livres, né? Qual vai ser o impacto em cada situação dessa, né? Qual é o prós e os contras de cada realidade dessa, né? Da compra em ambientes fechados, vendendo tudo ali, e da compra do ambiente aberto. A reconceituação do espaço público, né? Que não é, né? Um elemento fundamental, estruturante do tecido urbano da cidade compacta. O espaço público ganhou um papel muito mais importante, né, na cidade compacta. Ela, basicamente, ela é uma espinha dorsal, ela estrutura todo o sistema de mobilidade e a cidade. Então, como é que vai ser essa relação de aglomerar, né, e de dispersar, né? Será que a gente vai ter que conviver com esse tipo de uso do espaço público? A mobilidade urbana, com o Milton e o Renato Anelli, como eu falei, veio esse conceito muito interessante, né, com essa charge que o Renato Anelli trouxe, e todo esse glamour que a classe média fez, de ver live, de ficar tirando selfie, de ficar um tocando violino, o outro assistindo, fazendo ginástica, todo mundo acompanhando. Enquanto isso, você tinha uma outra classe social viabilizando isso tudo, né? Entregando comida, recolhendo lixo, sendo porteiro, né? Vindo para trabalhar como porteiro dos edifícios, né? E aí veio essa ideia do paradoxo da mobilidade pandêmica. A imobilidade dos ricos só foi possível através da mobilidade intensa e precária dos pobres. A questão da redução do trabalho presencial, que isso é um consenso, talvez seja de todos os fluxos, provavelmente o que vai mais ser reduzido, impactado. Então, qual será o futuro desses edifícios corporativos, né? Que tem uma série de problemas, por exemplo, essas fachadas de vidro que não abrem, né? Como é que vai ser esse novo desenho desses espaços, que certamente vão ficar obsoletos, né? Como é que vai ser o coworking? Provável que esses espaços de coworking, apesar de numa primeira leitura a gente achar que vai ser também reduzido, né? Porque as pessoas vão trabalhar em casa, a gente discutindo viu que talvez não aconteça isso, porque não são todas as casas que permitem que você tenha uma condição de trabalho razoável, né, para você trabalhar em casa. Por exemplo, aqui no meu apartamento, um apartamento grande, a gente tinha um quarto que a gente transformou num escritório, e que trabalhava eu e minha mulher, mas durante a pandemia foi complicado, porque quando eu ia participar de uma reunião, eu atrapalhava ela. Quando ela participava dava uma aula, eu dava uma palestra e me atrapalhava. Então, não é tão fácil como a gente imagina levar a atividade de trabalho para dentro de casa, né? Mesmo você tendo uma condição de infraestrutura boa, né? Então, é provável que ocorra isso, as pessoas que moram em casas menores, apartamentos menores, não consigam fazer um trabalho bem feito dentro de casa e vá para o coworking, porque também não compensa ir para uma sala de trabalho, porque as corporações, os escritórios vão reduzir os empregados, né, presenciais, né? O trabalho presencial não vai desaparecer, né, porque, como a gente disse, tudo o que a gente discutiu, a gente teve que discutir para duas cidades, a formal e a informal.
E o trabalho presencial, para a grande maioria das pessoas de uma cidade como Recife, ainda vai ser a grande maioria das pessoas, vai continuar pegando ônibus, né? Pegando e se movendo para poder trabalhar. Talvez aí Milton Butler trouxe esse diagrama com uma ideia de que talvez a diferença seja que esses coworking sejam mais distribuídos na cidade do que no centro da cidade. Então, isso ia ter um aspecto até positivo de fortalecer as subcentralidades, né, das cidades, né, que seria uma coisa interessante, e liberar um pouco a infraestrutura da mobilidade para um compartilhamento melhor do transporte ativo e do transporte coletivo de passageiros, né? Com a redução de carros, que é como a classe média alta, principalmente nas cidades do Nordeste, se locomove, né? se mexem na cidade, com a classe média trabalhando mais em homework ou em coworking próximo da sua casa, você vai usar menos carro e essa estrutura viária vai ficar mais livre para ônibus, e bicicleta e outros meios de transporte opcionais, alternativos, né? Discutimos também essa crise do transporte público, já estava andando, né? Já vinha há um tempo, e foi agravada com os serviços de aplicativos, né? O Uber e outros, né? Você pega 2 pessoas pegando um Uber, sai mais barato que pegar um ônibus, 2 pessoas pegando um ônibus, né? Então, isso já vinha, o sistema de transporte público já vinha sofrendo aí essa maneira de como reagir a isso. Que o segundo maior índice de contaminação na pandemia foi dentro dos transportes públicos, né? O primeiro são os equipamentos de saúde, tirando os hospitais, o local onde as pessoas mais se contaminam é no transporte público. Então, isso é um problema, né, que vai agravar ainda mais a questão da economia, da viabilidade do transporte público. O transporte público brasileiro ele é totalmente dependente das tarifas, que é um absurdo, mas 85%, Recife, por exemplo, 85% da viabilidade econômica do transporte público vem das tarifas, né? Então, quando você reduz o número de passageiros, você começa a botar em xeque a viabilidade econômica do sistema, né? Veio essa discussão do desenvolvimento orientado pelo transporte, e essa outra discussão da demanda versus oferta, que Milton trouxe, muito interessante, que ele argumenta que a demanda ela é importante mais para você definir, qual seria o termo exato? Você dimensionar, né? Dimensionar o modal de transporte, e não você conceber o modal de transporte. O que é isso? Que o que se faz aqui nessas cidades, pelo fato dela depender muito da tarifa, as pesquisas de demanda e oferta ser o que determina a distribuição das linhas de ônibus, o sistema de transporte público de modo geral, né? Porque, como ela depende da tarifa, é ela que determina essa origem, destino, é que determina o desenho desse transporte. E o que ele prega, e muita gente prega, não é ele, né, que o transporte ele precisa ser visto como um elemento estruturador do tecido urbano, né? Então, o desenvolvimento tem que ser orientado pelo transporte. Você tem que levar o transporte exatamente onde não tem demanda, né? Então, para isso, você precisa diminuir, né, a dependência da tarifa, você precisa subsidiar, porque quem for levar essas linhas não vai ter o mesmo lucro da outra linha, né? E você precisa esquecer a ideia de que você vai conceber um modal de transporte em função da demanda e oferta. Você tem que conceber junto com um planejamento urbano integrado, onde você entenda que aquela região é uma região que precisa ser expandida, essa outra região precisa ser esvaziada, essa outra região precisa ter uma centralidade. Em função desse plano é que você usa o instrumento de transporte. E aí veio a ideia também das operações urbanas ajudar nessa nova modelagem econômica, que já vinha sendo discutida e que agora, com a pandemia, vai precisar ser feita de forma imediata. Para acabar, eu coloquei esses 5 pontos aí
que eu considero, né, assim, que foram consensuais, né? Isso, assim, uma primeira leitura, né? Isso tudo que eu estou falando aqui é uma primeira leitura, né? Eu acho que agora essa disciplina vai ajudar muita gente nisso. Mas, primeiro, essa ideia de que não seremos mais os mesmos, né? Eu acho que isso já está claro para todo mundo. Você isolar, né, socialmente 9 bilhões de pessoas, né, ao mesmo tempo, durante 4, 5 meses, evidente que as pessoas não vão ser mais as mesmas e evidente que isso vai ser refletido nas cidades, né? Porque é onde vive a maioria da população do mundo hoje, como eu mostrei no início da apresentação, né? Então, esse ponto 1 e o ponto 3, as cidades serão mais afetadas em função disso, né? 9 bilhões de pessoas, das quais a grande maioria vive em cidades, viveram a mesma experiência, uma experiência muito forte, impactante, e isso vai ser refletido exatamente nas cidades, né? A ideia é que tudo que vai acontecer, né, eram tendências que já existiam, né, e foram apenas intensificadas. Então, todo mundo já trabalhava homework, fazia homework, todo mundo já comprava online, isso tudo já vinha acontecendo, né? O sistema de transporte já estava falindo, isso tudo já vinha acontecendo, mas essa experiência ela intensificou isso tudo, né? Então a gente tem que entender dessa forma. Não foi nada novo, não foi nenhuma tecnologia que foi criada, foi simplesmente todo mundo viver a mesma coisa de uma forma intensa e de uma forma um período muito curto, né? A questão da desigualdade, né, que foram escancaradas, como eu falei, em todas as lives, né? Quando a gente discute tecnologia, esse assunto vem. Quando a gente discute habitação social, o assunto vem. Quando você discute programação, o assunto vem. Quando tudo que você discute, mobilidade, sempre vem isso. Não dá para discutir de uma única realidade. São duas realidades completamente diferentes, que exigem soluções completamente diferentes. E está chegando a um ponto tão ridículo de diferença entre um e outro, que já está próximo de uma estratégia boa para uma cidade é ruim para outra, né? Isso é muito perigoso, porque se chegar realmente a esse ponto, dificilmente a gente consegue reverter essa situação, porque vão ficar duas cidades brigando entre si para não se prejudicar, né? Para beneficiar. E aí, para o final, que eu acho que foi uma discussão muito forte na última live, que infelizmente não tinha sido feito quando eu organizei esse curso com o Enio, então ela não vai entrar, que foi o urbanismo social, que a gente viu a experiência lá da Colômbia, de Medellín, onde já está se discutindo no Brasil o tal do, como é que chama? Pré-Brasil, Pró-Brasil, né? Que é uma espécie de plano de recuperação econômica do país, que o mundo inteiro vai ter, né? Só que os países mais organizados, como a Europa, ou como os Estados Unidos, América do Norte, esses países, além de ter mais recursos, eles têm um nível de organização internacional muito superior aos nossos países aqui da América do Sul, da América Latina. Então, nós vamos sofrer muito mais, além de ter muito menos recursos, né, financeiros para isso. Mas já está se falando nisso, né? Tem o ministro da Casa Civil do governo federal até andou chamando esse plano de um plano Marshall brasileiro, né? E fazendo referência ao plano de recuperação americano na Europa, do pós-guerra. E aí a grande proposta, eu acho, dessas lives é que a gente devia cobrar que a maior parte dos investimentos nesse plano de recuperação do Pró-Brasil fosse aplicado em infraestrutura urbana nos territórios vulneráveis, né? E dessa forma tentar reduzir esse abismo que existe entre a cidade formal da cidade informal, e aí sim justificar que o poder público faça uma única estratégia de combate ao vírus e ficar gritando para todo mundo ficar em casa, né? Porque se todo mundo tiver as mesmas condições para ficar em casa, tudo bem, você pode fazer uma única política de combate, mas do jeito que está, é ridículo
você pedir para que o brasileiro fique em casa, né? Bom, foi isso, Enio. Foi uma síntese muito rápida. Eu acho que eu abordei umas 4 lives só, ou 5, mas foi só para dar uma ideia, né? Um gostinho aí do que poderia ser, como é que a gente pode desenvolver a disciplina e a discussão de cada live dessa com mais calma e com cada equipe se dedicando, né, ao entendimento e botar no grupo para a gente discutir, né? Era isso. Né? Excelente, excelente, Zé. Está de parabéns. Foi bastante visual também, né? Deu bastante imagem, sempre impactante a gente trabalhar com conceitos, com reflexões acompanhadas de imagem, né? E permeou aí alguns pontos, mostrando a todos uma certa liberdade interpretativa e de apresentação, né? A gente tem pautado isso, né? De que as apresentações sejam livres, são livres, é um tema novo, não existe uma reflexão sistematizada sobre o assunto. O que a gente está propondo com essa disciplina é tentar sistematizar um pouco essa reflexão a partir de um universo empírico específico, que foram as 8 lives escolhidas, mas é um tema novo, que a gente não tem uma grande reflexão. Tem paralelos que podem ser feitos com as crises das pandemias anteriores que aconteceram, do século XX, ébola, etc. E algumas endêmicas que a gente tem aqui no Brasil também, e a gripe espanhola, né, o passado, enfim. É possível também fazer essa ponte com o passado de pandemias, né? A gente tinha até pensado, entre a gente, professores, e os estagiários, aí eu peço também que vocês organizem um pouco essas apresentações, porque a gente tem um pouco a expectativa de poder tornar público essa produção, sei lá, num e-book, numa publicação ou coisa desse tipo. Então, cuidado com as fontes, com as imagens, com citações, etc. Todo esse cuidado acadêmico, científico, né? E a clareza da ideia também, né? Para a gente tentar trazer a público essa reflexão. Seria um pouco isso, né?